Todo dia, milhões de brasileiros enfrentam ônibus lotados, metrôs atrasados e passagens cada vez mais caras. Enquanto isso, na Europa, o transporte público é rápido, moderno e eficiente. Mas afinal, por que o Brasil nunca conseguiu ter um sistema de transporte como o deles, muitas vezes tão precário em comparação com o da Europa? Enquanto em cidades como Paris, Londres ou Berlim, você consegue atravessar a cidade inteira de metrô, trem ou ônibus com eficiência e conforto, aqui no Brasil, a realidade é bem diferente. Sistemas sobrecarregados, passagens caras, falta de integração e muitas vezes a sensação de que andar de transporte público é um desafio diário. Hoje vamos entender a fundo as razões históricas, políticas, econômicas e culturais que explicam por que o Brasil não conseguiu desenvolver um transporte público tão eficiente quanto o europeu. Para começar, precisamos olhar para a história. Na Europa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, muitos países precisaram reconstruir suas cidades. Isso deu a oportunidade de planejar melhor a mobilidade urbana. Cidades destruídas foram repensadas, metrôs foram expandidos e sistemas ferroviários regionais se tornaram prioridade. Já no Brasil, o processo foi outro. Nossa urbanização cresceu de forma acelerada e desordenada, principalmente a partir da década de 1950. O país apostou fortemente no automóvel como símbolo de progresso, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, que dizia 50 anos em 5. Com a instalação da indústria automobilística e a construção de rodovias, o transporte coletivo sobre trilhos perdeu espaço. Linhas de bondes foram desmontadas em várias cidades e pouco se investiu em metrôs e trens. Enquanto na Europa o transporte público se consolidou como prioridade, no Brasil o carro virou sinônimo de status e liberdade. As cidades foram planejadas para os automóveis, não para o transporte coletivo. Brasília é o maior exemplo, uma cidade símbolo do modernismo, mas extremamente dependente do carro. Essa mentalidade fez com que investimentos em transporte público fossem sempre secundários. O resultado é que, em vez de redes ferroviárias urbanas e interurbanas, apostamos em ônibus como principal meio de transporte coletivo. Outro ponto crucial está nos investimentos. Na Europa, o transporte público é subsidiado pesadamente pelos governos. Isso significa que o usuário paga uma parte da tarifa, mas grande parte do custo é bancada pelo Estado, porque o transporte é visto como um direito social e uma ferramenta de desenvolvimento. No Brasil, o modelo é diferente. Quem usa é quem paga. O sistema depende quase totalmente da tarifa do passageiro para se manter, o que torna o transporte caro e muitas vezes inacessível para milhões de brasileiros. Além disso, grandes obras de metrô e trens urbanos sempre ficaram concentradas em poucas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas mesmo nelas, a malha ainda é pequena em comparação com metrópoles europeias. Não dá para esquecer de um fator decisivo: a desigualdade social e a forma como nossas cidades cresceram. No Brasil, a expansão urbana foi marcada pela segregação. As classes mais pobres foram empurradas para áreas periféricas, longe dos centros de emprego. Isso criou uma dependência enorme do transporte público, mas sem infraestrutura suficiente para atender essa demanda. Na Europa, o crescimento urbano foi mais controlado e planejado, permitindo que as pessoas vivessem mais próximas dos serviços e empregos, reduzindo a pressão sobre os sistemas de transporte. Outro fator importante é a política. Projetos de transporte público no Brasil costumam enfrentar atrasos, superfaturamento e falta de continuidade entre governos. Muitas vezes, obras de metrô ou trem começam em uma gestão e ficam paradas na seguinte. Já na Europa, há maior continuidade nos projetos, além de fiscalização mais rigorosa e prioridade política para a mobilidade urbana. O resultado de tudo isso é o que vemos hoje: sistemas lotados, ônibus super dependentes de trânsito caótico, passagens caras e pouca integração entre diferentes meios de transporte. Enquanto isso, cidades europeias oferecem metrôs que cruzam bairros em minutos, trens que conectam países inteiros e tarifas acessíveis graças ao subsídio público. No fim das contas, o Brasil não tem um transporte público como a Europa por uma soma de fatores,
Escolhas históricas, a cultura do carro, falta de planejamento urbano, desigualdade social, investimentos insuficientes e prioridades políticas equivocadas. E enquanto não houver uma mudança de mentalidade, entendendo o transporte como um direito básico e não apenas como um serviço pago pelo usuário, vamos continuar enfrentando os mesmos problemas. A pergunta que fica é: será que um dia o Brasil vai conseguir mudar esse cenário e oferecer um transporte público à altura de sua população? Se gostou, não esqueça de fortalecer o canal. Até a próxima!